prazer poder estar aqui. Obrigada, Douglas, que já fez um aquecimento nas nossas vozes. O que eu vou relatar aqui agora é uma parceria minha com a Jéssica Zdenorini. A Jéssica me trouxe a ideia e aí a gente fez uma composição e uma certa história do que tem acontecido aqui, né, com a gente, com a família Cacau, tá? Então, preparados? Sim. Que tal você chegar pra me escutar melhor? Eu vou contar uma história pra você. É linda e como tudo é na vida, eu vou dizer. Estou aqui pra amar você. Essa escola, ela germina com uma vontade de alma, um desejo de alma, o sonho de uma avó. E essa vontade, ela nunca esteve só. Outras vontades se encontram. Crianças, pais, professores. Uma vontade cheia de verdade. Uma verdade com muita vontade. Parcerias dedicadas se fazem nesse sonho. Paula, Kátia, Adriana, Rita e Rafael. E junto deles, todo o céu. As famílias chegam e nos confiam seus tesouros mais preciosos. 12 anos, cheios de energia, cheios de vontade, confiados e confiantes. Brincadeira sem fim num protegido jardim. Praça para passear e chão de terra para pisar. E entre sonhos, pipocas e risadas, outra importante parceria se faz na jornada. Juntas, acreditando no sonho, um paraíso de casinhas amarelas foi preparando, ofertando. E assim, no mesmo ano, 2017, na primavera, Cacau muda de casa. Do quintal de uma amiga amada para um lindo recanto, para um lindo lugar. Ela se transformou e chegou. Uma ribeira encantada. Casas, lago, bosque, chão de madeira, cheiro de pão, boneca de pano, balanço na rede, cantigas que embalam o ritmo nascente. Muitos frutos e muitas flores. Danças, festas, futebol, acampamento, comunidade convivendo, comunidade crescendo. E, no calor desse ninho de gente, de propriedade, a Cacau virou associação. E
professores e famílias, e as crianças e os pais topam o desafio da autogestão. E em 2019, comungando do mesmo ideal, a escola, que antes era um espaço recreativo, se torna uma escola real, com o primeiro ano do ensino fundamental. E para lembrar-se disso, eu gostaria que agora todos pudessem cantar junto comigo. Primeiro, a princesa. Quando as crianças chegaram, e daqui a pouco vai estar começando novamente o outro primeiro ano, aquela linda música do Arco de Flores. Como é mesmo, professor Douglas? Olha esse arco de flores, mostrando o caminho para uma princesa corajosa seguir com alegria. Príncipe. Olha esse arco de flores, mostrando o caminho para um príncipe bem corajoso seguir com alegria. Faz-se assim essa aliança de crianças, pais e educadores. Uma aliança forte e corajosa. E o que a vida espera de nós é isso, essa alegria e essa coragem. Vida longa a Cacau, vida longa a essa associação. Família Cacau, presente. Que ela cresça e continue sempre. E tiriri, tô. Essa história aqui já começou. Muito obrigada a cada um de vocês que me ouviram neste momento. Nossos encontros. Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. É com uma alegria imensa que eu estou aqui, fui designada pelos meus amigos para fazer a abertura dessa assembleia. É uma alegria muito grande. A cada encontro, né? Essa é a quarta assembleia que nós fazemos, mas é a primeira de muitos que estão aqui, né? Que nunca estiveram. Agradeço a presença dos estagiários que estão aqui. Gratidão. Eu acredito muito que o nosso desenvolvimento interior ele só é pleno e saudável quando a gente consegue trazer os nossos dons para o mundo, né? Quando a gente consegue servir ao outro.
quando eu olho para a nossa história, escuto a nossa história, eu sinto uma alegria imensa e uma plenitude imensa, porque eu vejo que nesses 3 anos da nossa história, né, fazendo uma analogia com as crianças de 3 anos, a gente se pôs ereto, né, andou, aprendeu a falar e estamos conquistando o nosso pensar, né? E hoje, estar aqui é celebrar esses 3 anos de história. Então, eu agradeço imensamente a todos que estão aqui, a todos que estão construindo esse caminho, né, juntos. Eu gostaria de chamar os professores para a gente fazer o verso. Alessandro. Os outros professores estão hoje na formação em Jaguari, voltam amanhã para a nossa festa da primavera. Sentir nas profundezas da alma a união eterna do cerne humano com o Espírito universal, dando assim à vida e às aspirações um sentido vero. Eis o que permeia a ciência espiritual. Eis também o que reina ao nosso redor e sobre nós, pois nos reunimos para um trabalho anímico, e que os grandes guias espirituais da vida presenteiem-nos nessa hora com as bênçãos de seu amor agraciante. A pauta de hoje ó, que chique, né? Então, o que nós temos hoje na nossa pauta é o que é e para que uma assembleia, passado e presente da Cacau. Nós vamos trazer a situação financeira, a visão de futuro, perguntas e encerramento. Essa assembleia ela não tem um caráter deliberativo, né, como normalmente se tem uma assembleia. Esse é o momento mesmo da gente se aproximar das famílias novas, das famílias que nunca participaram de uma assembleia conosco, né, para a gente poder trazer tudo que tem sido feito, tudo que está sendo construído e tudo que se pretende fazer. Vai ser uma manhã bastante rica e eu espero que todos vocês possam aproveitar esse momento. Toda a diretoria se empenhou arduamente para preparar esse encontro. Foi um momento lindo de todos os membros da diretoria, várias reuniões. Essa diretoria é inspiradora, assim. Ele se reúne todas as terças-feiras, uma terça de manhã, uma terça à noite. E eu quero externar aqui minha profunda gratidão a todos que fazem esse sonho se tornar realidade, né? Vamos lá, senhor presidente. Vamos lá, senhor conselheiro. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ricardo, para quem não me conhece. Eu sou uma das pessoas que participa do conselho. E a grande ideia do dia de hoje, como a Rita falou, a gente já fez outras assembleias no passado, mas talvez essa seja uma que nós nos propusermos a trazer uma transformação, um novo momento. Está acontecendo um novo momento na nossa escola, né? E a gente se esforçou para fazer com que
é a informação de que nós íamos nos reunir, que nós íamos partilhar informações, que nós vamos, dentro da medida do possível, colocar todo mundo na mesma página. Porque houve um momento da escola e hoje nós partimos para um outro momento da escola. Hoje essa escola é uma escola associativa. Então, hoje essa assembleia, o contexto de uma assembleia, existe muito troca de colocações, de informações e tudo mais. Contudo, no dia de hoje, vai ser uma apresentação mais informativa de tudo que está sendo feito, para que todo mundo consiga ter esse olhar de um panorama mais geral da coisa. A partir deste momento, quando a gente vai evoluir para outros momentos, onde a gente vai conversar, trocar e juntos construindo essa história, tá? Então, na Assembleia, a gente, quando começou a pensar no seguinte sentido: como é que a gente consegue passar essa ideia e colocar uma pitadinha de antroposofia? O que é essa coisa antroposófica, essa coisa que esse povo fica falando toda hora que eu não sei nada? Eu também sei muito pouco. Mas existe uma coisa muito legal, um pensamento muito na raiz da história da antroposofia, que eles se chamam de trimembração. Tem esse nome meio diferente, mas é isso aqui, ó. É o pensar, o sentir e o querer. Pensar, sentir, querer. Pensar, então, é aqui, ó, para alimentar o cabeção da gente. Vamos informar, escutar e criar combinados. E agora, um primeiro combinado que eu gostaria de propor é que nós estejamos abertos, os nossos corações abertos, para receber o que ele vai ser passado. E depois, faça os seus julgamentos. Tá? Sentir. A gente está buscando muito essa palavra aqui, ó. Associação. Associação somos nós. Somos nós mesmos, para valer. Para valer. E o querer? Essa história, ela não vai acontecer pela mão de um, pela mão de dois, pela mão de três. Essa história, ela vai acontecer pela mão de vários. E é isso que a gente vai buscar. É para isso que a gente está olhando nesse momento. Essa construção coletiva. Legal? Senhor presidente, para de mexer no celular. E aí, olha só que frase legal. E de novo, ela traz a questão dessa trimembração. Vocês lembram? Pensar, sentir, querer. Faz o corpo, que aí a gente começa a entender legal essa história. Ó. Trazer na prática a consciência do que estamos construindo. E de forma colaborativa. Eu trago as minhas mãos. Eu trago a minha presença. Eu trago quem eu sou. Tá? Faz sentido isso? Sim. E agora... presidente, conta agora. E agora eu gostaria de fazer um convite para vocês. Eu gostaria... Quantos somos, aliás, hoje? Alguém? Ô, Léo, vê aí no caderno, aí tem número? Não, né? Não tem número. Ajuda 52. Bingo. Mas somos lá. 50, tinha 40. Vamos fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai fazer um pequeno momento de a gente poder... 47. 47? Quem tá lá fora que eu não vi. Da Catarina. 50. Não, eu contei aqui. 48. 48 é 12? Entendo. Então 48. 6. Fica 2 de 4. Fechou. A gente quer fazer um convite.
E nesse momento a gente vai conversar um pouco. E como vai ser essa conversa? Nós vamos montar grupos de 5. E aí, onde vocês estão mesmo, tá? Junta 5, junta 5, junta 5, rapidinho. E aí a gente vai ter 10 minutinhos para dentro desse pequeno grupo a gente falar um pouco assim, ó, como é estar em uma escola associativa. E olha só a delicadeza dessa pergunta, porque a gente trabalhou com o verbo estar. O que significa o verbo estar? Diferente das línguas saxônicas, que tem o verbo to be, que é I am, então você está e é ao mesmo tempo. Nós latinos tivemos o privilégio de abrir essa história. Eu estou e eu sou. Como eu estou? Esse é um olhar para o nosso presente, para a nossa construção, para o que eu estou vendo, o agora. Lógico que tem um zilhão de coisas aí para frente, mas como é agora estar numa escola associativa? Legal? 10 minutinhos, grupinhos de 5. Valendo! Vocês vão escolher uma pessoa. E essa pessoa, ao final desses 10 minutinhos, ela vai ter 1 minutinho para contar para o coletivo quais foram as percepções deste grupo. Legal? Sim. Nós somos da financeira, diretoria, a Ellen é professora e a sua filhinha é filhinha? Menino, no menino? Ah, tá no primeiro. Ah, no primeiro não, tá no jardim. Mas é uma forma de trazer lá de dentro coisas que eu nem conhecia sobre os meus propósitos. Eu sou olhar de fora, para mim é uma quebra de parâmetros, comunicação. A escolha, Ver o teu filho ele vê você participar, você estar na escola, você levar a criança até a porta da sua sala. A presença, né? O pai presente, a mãe presente. E ele vê não só isso, ele vê as famílias. Entendeu? E aí a gente encontra muitos desafios, né? De convivência, de trabalho, né? Da autoeducação com uma família. E na verdade é uma família, assim, que, né, fala das dificuldades, como que vai, né, como que funciona. Pra mim é isso. Eu vejo como uma família, eu vejo como, sabe, chegar e exercitar ou visualizar um mundo novo, possibilidade de um mundo diferente do que a gente vive. Então chegar aqui, todas as dificuldades são inerentes, porque, poxa... Esse é o nosso lugar. Ó. Ó quanta gente no meu grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galera, vamos lá. Eu gostaria de escutar os grupos. E eu também gostaria de convidar as pessoas que estão na porta para entrarem. Tem Vamos, gente, entra aqui, ó. Tem cadeira aqui. Entendi. Vai, Léo, cai pra dentro. Bom dia, gente. Quais foram as grandes pérolas que você escutou? Eu acho que
Primeiro que o nosso grupo era composto por 2 estagiários de psicologia, 2 pais que chegaram agora no meio do ano e um pai que chegou no começo do ano. E a gente colocou assim, que estar numa associação estar uma percepção de estar dentro de uma rede. No nosso caso, a gente ainda está conhecendo essa rede, percebendo o que é, qual é essa rede e sentindo onde estaremos ou onde já estamos e ainda não percebemos. E aí tem a situação do Érico, que é o pai do começo do ano, que chegou já com uma demanda de participar ativamente dessa rede, né? Contabilidade. Então a gente, acho que é isso que eu consigo dizer. Legal. Eu quero também colocar uma percepção minha, que é muito legal quando a gente fala em rede. Eu entendo não só a rede de conexão, mas existe uma outra coisa que se chama rede de segurança. E aí a gente pode caminhar, às vezes, nessa corda bamba e sabe que tem uma rede de segurança. Isso também é importante. Tinha um grupo aqui. Nosso grupo aqui. Obrigado. Eu sou Camila. Bom dia, Camila. Meu grupo era composto de velha guarda, jovem guarda, pais chegando agora no 2º semestre como eu, pais que estão na história da escola já há algum tempo. A questão da associação pra gente bateu no sentido de... Calma, deixa eu achar. Tipo, ser uma associação nova, ser uma associação começando, pra quem tá aqui significa poder se colocar nessa associação de uma forma mais genuína do que simplesmente preencher espaços. De trabalhar com a necessidade do lugar, mas chegar aberto e ver como pode se colocar com as próprias potencialidades, com as próprias demandas. E esse modelo de escola bem horizontal, que coloca os pais não só como agentes na educação dos próprios filhos dentro do ambiente escolar, mas também que é uma escola para os pais. Então é a escola dos filhos e a escola dos pais. Então estamos todos aqui também no intuito de aprender a fazer parte disso e fazer parte disso. Eu acho que foi um pouco do que foi falado aqui. Maravilha. Adorei a história do se colocar. É importante. Acho incrível. Quando a gente está no nosso lugar nessa vida e nesse planeta, a gente está inteiro. Isso é legal. Quem mais? Tinha um grupo aqui. Tinha. É o princípio da impermanência. Bom, no nosso grupo... Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Daniel, eu sou um pai novato aqui, né? Nosso filho casado com a Erika, o Otto começou agora na volta das férias, em agosto. E eu sou um novato aqui, um aspirante. Então, acho que acaba sendo... Eles falaram externaram, né, como cada um já participa dessa associação, como eles já têm aqui as funções bem importantes, né? E acho que o que foi enfatizado no grupo, assim, na minha percepção, é que é realmente um espaço onde a gente consegue, onde a gente precisa encontrar uma ressonância, né, daquilo que é o nosso fazer mais genuíno e que realmente a gente tem como importante na vida, e a gente encontra um espaço aqui onde a gente percebe que pela colaboração, se é necessária, como participar, como se fundir com esse fazer coletivo, né, de uma maneira, eu sinto assim, de uma maneira sincera e fundamental, né, para esse corpo todo, que é muita gente. Boa, isso aí. Todo mundo entende o que é ressonância? Palavra bem bacana. Tem a ver com atração. Conforme a gente vibra,
Isso que eu acho mais legal. Porque em algum lugar, em alguma instância, a gente vibrou de uma maneira que a gente se juntou. Isso é ressonância. Em algum lugar as nossas almas estão se tocando. Incrível. Tinha um grupo lá atrás. Eu pulei algum grupo aqui? Tinha um. Pulou. Pulei. Eu não estou. Faltou ressonância. Bom, o professor Douglas quer falar e quer que eu fale, eu tenho que obedecer. Bom, nosso grupo. Bom dia, meu nome é Elaine, mãe da Fernanda, esposa do André. O nosso grupo, um grupo muito bom aqui, formado por 3 educadores. Então eles trouxeram, muito bonito a parte dos educadores, que até o professor Douglas falou, eu não vejo me trabalhando numa escola que não seja associativa, né, pela experiência dele. Trouxe de uma forma bem completa, como ele sempre traz, e como pais e mães, foi unânime que a gente, estar numa escola associativa, a gente pode trazer o melhor de nós para a gente fazer essa formação, e trouxemos também de uma forma bem intensa o lado emocional de tudo isso, do propósito da vida, e a gente em conexão com os nossos filhos e despertando o que a gente tem de melhor para em grupo a gente poder oferecer e seguir adiante aqui com a escola. Bom, conexão com os nossos filhos. Ajuda. Pedra, papel, que só. Bom dia, meu nome é Tatiane, eu sou estagiária. Não esperava estar representando meu grupo, mas vamos lá. Foi nomeada agora. Foi muito interessante. Primeiro que eu trouxe um pouco assim dessa experiência de observação que eu estou tendo aqui. Dessa quebra de parâmetros. Então eu, como educadora, já trabalhei como educadora, hoje eu curso psicologia. O quanto é significativo ver outras possibilidades para a educação, né? Então essa possibilidade associativa, ela realmente assim acalenta o coração da gente, e aqui eu percebo o que cada um traz de importante e como esse todo é significativo, porque ele é o melhor de cada um. Então, acho que é isso. Muito bom. E aí eu ouvi esses relatos de pessoas mais participativas, e como eles se identificam e como eles estão dispostos a estarem presentes. Assim. Isso é muito bonito. Gostei do novas possibilidades. Eu acho que é isso aqui que a gente vive muito. Tudo muito novo. 17, né? Hã? 17 é novidade, né? Temos um grupo aqui. Aqui. Bom dia, gente. Eu me chamo Fernanda. Estou aqui, então, representando as vozes de um grupo bem veterano, que está aí nessa sementinha que germinou e cresceu. O que é estar em uma escola associativa? Bom, as vozes trouxeram aqui que é um terreno fértil de muito afeto, né? É estar em família. Não é simplesmente estar numa escola ou numa relação de trabalho, dependendo do papel que você ocupa, da função que você está desempenhando nesse ou naquele momento. Então, é um lugar onde a gente sai do pessoal e vai de encontro com esse grupo e se exercita, se autoeduca, se observa nessa relação. Cada um de nós faz isso, mas quando a gente está em grupo, isso tem uma potência muito maior, porque você não só se observa internamente, mas você tem que fazer isso na prática, nessas relações, né?
Então, estar aqui nessa escola associativa é exercitar essa troca, é colocar em prática essa troca. E a gente falou muito de que estar na associação, numa escola assim, é como se fosse sinônimo de estar vivo e vivendo, né? É algo contínuo, está em constante construção, eternamente se modificando, novos desafios chegam e não é um desafio individual, é sempre um desafio coletivo do grupo, e isso é vida, é lindo, é desafiador, é entusiasmante, é muito gratificante. Acho que é isso, né, meninas? É isso que a gente conversou. Eu gosto de... Você. Essa história de em grupo existe uma potência muito maior. Essa possibilidade dessa história que se fala tanto de sinergias, de 1 mais 1 deixa de ser 2, que é esse clássico aí que vai virar 3, 4, 5, 10. É essa sinergia que vem do coletivo, vem de uma construção. Tinha um grupo aqui. Nós não, eu tava no café. O grupo do café. Isso. O grupo do café aumentou a cada momento. E quem é o porta-voz do grupo do café? Então, bom dia, eu sou a Camila, mãe da Joana e da Inês. Estou aqui desde o comecinho também com a galera. Nosso grupo estava super heterogêneo, quer dizer, mais ou menos. Estava eu e a Ieda, que somos as mais antigas, 2 estagiários formando em psicologia. Aí chegou 2 pais novos, foram chegando. 3, né? 3. Não, 2, a Vivi. A Vivi, a Aline. Aline. É isso. E aí a gente começou falando com um dos psicólogos, que falou que é muito legal ver como a gente... A primeira palavra que ela falou foi espanto, né? Surgiu espanto, surgiu curiosidade, porque para eles é uma coisa muito diferente, porque eles são psicólogos, eles estão estudando do mesmo jeito que se estudava a mil e bolinha, com a carteira, com a lousa, e como isso pode ser... que isso existe. Eles falaram, é espantoso e curioso porque tá dando para ver que essa coisa nova de estudar existe. Aí a Ieda trouxe... Nós trouxemos essa coisa foi muito importante o Ricardo falar estar, para mim, principalmente. Porque estar hoje no presente foi muito desafiador o começo de estar na associação, porque foi um momento de muita aprendizagem. A Ieda trouxe isso para mim. Foi e porque a gente aprendeu que não é... Eu aprendi, gente, é duro. Não foi... Você também aprendeu. Que nada é no nosso tempo, nem da nossa maneira. É de todo mundo e esperar que isso aconteça, né, gradualmente, com esse coletivo mesmo. E aí... Fala da frequência. Aí quando os novos chegaram foi muito engraçado, porque a gente falou esse de estar aprendendo, e aí chegou na hora o novo e falou, o que você acha? Assim, foi pá, pra ele respondeu, é uma escola para os meus filhos e pra mim. Então a frequência foi muito engraçada de ele chegar e trazer a mesma coisa que a gente estava falando. Aí chega a terceira e falar, é um aprendizado. De novo, estar numa escola associativa é muito aprendizado. E aí sintonia e aprendizado. Acho que ficou forte, né? A hora que eles chegaram, o André também pode falar disso, mas assim, teve essa coisa, o que a gente estava falando parecia que eles tinham ouvido de estacionamento. Sim, é isso. Daí foi muito legal, porque eles entraram com tudo, assim, com a mesma frequência. Legal. Essa história de... É um espaço, também a Camila, é um espaço para nossa educação também, para talvez esse momento que a gente está dando, esse passo que a gente está indo em direção. A gente se educa nessa escola também, né? Tínhamos um grupo lá no fundão. Só homem nesse grupo? Nosso grupo
Desculpa, aqui sim, pessoal. A gente tá junto com a gente aqui. No nosso grupo, o pensamento é sempre o mesmo, né? Buscando a liberdade de ensino, a criança aprendendo da maneira mais correta, né? A gente que veio de uma educação tradicional e o sistema coloca a gente numa coisa que a gente percebe que não é o melhor. E todo mundo quer o melhor para o seu filho, né? O nosso tesouro, como disse a Rita. O tesouro que a gente tem em casa é o nosso filho. E aqui na Cacau é interessante, no nosso grupo, assim, a gente percebe que tem até um caso de um membro do grupo que teria uma oportunidade fora do país e pela Cacau ele prefere ficar aqui. Para você ver o sentimento que a Cacau traz para nós. Eu percebo como elos. Cada elo tem a sua função aqui. As pessoas vão sintonizando nessa função de elos e vão se encaixando. Eu aqui fui pedreiro, bioconstrutor, marceneiro, jardineiro, sabe? Coisas maravilhosas que você, quando você começa a mexer com isso, até o Léo falou, dá vontade de trabalhar só com isso, dá vontade de fazer só isso. Inclusive, um dia eu, o Léo e o André estávamos cortando lá os troncos para fazer a porta da casa de bioconstrução. E a gente falou que a gente podia trabalhar só com isso, né, cara? Seríamos muito mais felizes, né? Uma coisa interessante. E vamos fazer uma holding. O Fernando tem algo para falar de Steiner aí, para deixar... Sim. Bom dia. A gente pensou, né, nessa palavra estar numa escola associativa, que vem da associação, e a gente viu que não existe associação sem ação. E tem um verso que fala disso, Steiner, que eu quero falar agora, que fala assim, crescendo ações do querer, amadurecem os frutos da vida. Eu sinto meu destino me encontra. Eu sinto a minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas me encontram. Minha alma e o mundo são somente um. A vida torna mais clara ao meu redor. A vida torna mais difícil para mim. A vida torna mais rica em mim. Aspire a paz, ame a paz, viva em paz. Rudolf Steiner. Meritíssimo, encerra o meu caso por aí. E tem mais um aqui. Bom dia, bom dia. Eu sou o Rafael. O nosso grupo ele viu, né, a gente chegou nessa conclusão que estar em uma escola associativa é estar dentro de uma família. Então você ganha avô, avó, mãe, pai, irmão, irmã, filhos e filhas. E o que uma família faz? Constrói uma casa. Então essa é a nossa casa e estamos construindo ela. Faltou uma coisa. E isso, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e na morte nos separa. Ou não. Vamos fazer assim. Legal. Alguém acha que tem alguma coisa que não foi falada e que seria importante colocar? Ou tudo? Quer que eu te filme? Filma ele. Talvez eu seja o único aqui que é além de pai, vovô, né? E eu, assim, o que eu até falei no grupo ali é o seguinte, que a gente tem que entender que numa escola associativa a gente tem o privilégio de ser protagonista, junto com os educadores, do desenvolvimento dos nossos filhos. É isso. Eu quero encerrar então essa parte e acho que o André falou um negócio que assim, a mim, o dia que eu escutei isso me fez muita diferença. Assumir o protagonismo das nossas vidas. Deixar de ser coadjuvante. Assumir esse protagonismo. Quantas vezes a gente vai indo, vamos que vamos, é o que tem e tal.
E eu entendo que hoje essa é uma oportunidade de assumir um protagonismo nas nossas vidas. E isso é um portal chamado Cacau. Bom, eu passo a minha fala para o senhor presidente. O seu nome, por gentileza? Eduardo. Ieda, cadê Ieda? Legal. Beleza. Bom, pessoal, ó, eu quero agradecer a todo mundo por estar aí, né, essa manhã. Só amigos, né? Só amizade aqui, eu adoro todo mundo. E eu vou é difícil falar, né, depois da Rita, Ricardo aí, mas eu vou tentar falar, vou trazer para vocês aqui. A hora que eu tava vendo aqui, eu tava vendo mesmo, né? Então eu vou falar um pouco do passado. A Rita contou a história, né? A história da Cacau, como é que começou. E eu vou também colocar um pouquinho só para dar uma ideia de estrutura, essa parte organizacional, cultural, né? Vou falar um pouco para vocês entenderem, se situarem onde que a gente está, como é que funciona, como é que a gente está caminhando. Então, nessa história da Rita aí que ela trouxe aí, em 2015, eu vou um pouquinho antes, né? Em 2015 tinha um movimento já que acontecia, né, num grupo de pais que se juntavam com seus filhos em quintais, né, de casa. Era... Como é que é? Olha lá. A criançada, né? Esse aqui é a Lisa, né? Joaquim, Clarinha. Então, a gente se juntava lá em casa, no quintal. No quintal a gente fazia uma brincadeira lá e eles ficavam lá. E depois a gente foi para outro espaço, lá na Fazenda Serrinha, né? Tinha lá, a gente até contratou uma professora que ficava junto ali e tal, né? A gente fazia pesquisas, né? Para tentar desenvolver ali, né? Uma coisa diferente. A gente não sabia ainda como, mas então na Serrinha também pode passar. E daí o que aconteceu? E eu pus pouca foto para não ficar se estendendo. Daí esse grupo, junto com outros pais também, né, que não estavam nesse contexto, a Rita, junto com o Paulinho, né, todo esse pessoal aqui, ó, o Adriano, a Rita, o Paulo, a Rita Bugarelli, o Rafa, a Kátia. A Rita trouxe essa ideia da Cacau, né? Era um espaço recreativo e esse grupo aderiu junto com outros pais, né? Essa ideia que a Rita trouxe aí. Eu, principalmente, dei graças a Deus, na época eu não tinha nem noção. Eu falei, pelo amor de Deus, vou arrumar uma escola pro meu filho. A hora que entrou a Rita, eu falei, graças a Deus. Uma pedagogia, tem 100 anos. Graças a Deus, né? E eu aprendi muito depois, né? Graças a Deus. Então, nesse momento, era no quintal da casa da Adriana, que cedeu a casa lá, e a gente éramos em 12 famílias com 12 crianças. 11 famílias com 12 crianças. E era muito bonito. Tem umas fotos lá, a Rita com a criançada. Passa mais uma. O sorvete que a Flávia já tinha preparado. A Flávia já fazia o alimento, hein? Era muito legal, tinha... Isso aí foi Dia das Mães. Dia das Mães, né, Ieda? A Ieda chegou. A Ieda... Vem aqui, Ieda, vem aqui comigo. A festa da primavera, né? São João. Eu que escolhi a foto. A festa de São João lá, um dia muito frio, a criançada lá.
Tudo empacotado. Então, nesse momento aí, a gente estava na casa, né? E a gente teve que sair da casa, né? E o João, nesse momento, naquela história que a Rita contou, o João também entrou nesse momento, a gente fez a mudança. Esse aqui é o Adriano, tá? Esse de óculos aqui é? Esse é um cara novo, que... novinho lá. A Tutu. Então a gente, a Tutu, perdida, Tutu, se alguém achar. Fugiu até Fugiu. A única que quis sair da Então a gente mudou, nesse momento nós mudamos aí, ó. Olha a equipe. Olha a equipe. A galerinha. A gangue. Essa ganguinha aí, ó, com a Pro Rita liderando, né? Se transformou no hoje. Hoje essa turminha aí é essa próxima foto. Olha lá. Olha o Pro. Ai, que saco. Então aqui era, ó, né? E foi incrível que a gente estava montando aqui a apresentação e o Douglas chegou lá, estava na Casa das Curias, o Douglas falou, preciso tirar foto. Eu falei, eu tenho meu celular aqui. Não, vai todo mundo lá, toda a escola. Eu falei, é essa foto que eu quero. Aí eu fui lá, tirei a foto, aí fiz um filminho, depois eu mando no grupo lá. E então, de 12 crianças e 11 famílias, hoje nós estamos, depois, ó, 2017. Não faz nem 3 anos, é isso? Né? Vamos completar o 3º ano. Estamos com 48 famílias e 58 crianças, né? E acho que em outubro agora aqui vai, acho que vir mais, né? Se Deus quiser. Então, acho que é uma coisa assim que essa foto traz aí o presente aí, né? Hoje é a gente. E o presente está aqui também. O presente é esse aqui. Eu gosto do ar. Uau! Demais. Bom, agradecer a Rita, a Jéssica. Quem mais fez a lousa? Eu não fui eu fiz um rascunho aqui. Ah não, a instalação da lousa. Você vê que mão com mão, né? Mão com mão, força com força. E hoje a gente está assim, né? A gente criou um regimento, né? E a Gabriela junto com a Jéssica, né? E isso disparou para todo mundo. Teve opiniões ali, foi formado o regimento. O regimento, para ter uma ideia, é isso aqui, né? Como é que foi para fazer a engrenagem da administração aí da escola, como é que funciona, a comunidade pode atuar aqui dentro. A comunidade, é por isso que a gente precisa entender essa engrenagem, para que como é que eu vou lá atuar? Às vezes eu fico no canto assim, o pessoal está fazendo tudo lá, né? Eu tento chegar, não sei como chegar e tal, tá aqui. A gente tem que fazer entender como é que a gente chega, né? Como é que a gente pode ajudar. Não é isso, Ricardo? Então, concorda? Então a gente está aqui. A gente, como também é trimembrado, né? A associação, a gente trimembra aqui no corpo diretivo, né? Corpo pedagógico é a comunidade de pais e mães, tá? E o corpo diretivo, ele é formado aqui por presidente, vice-presidente, as secretárias, primeira e segunda secretárias, os tesoureiros, o jurídico e o conselho fiscal, né? Aqui sou eu, a Ieda, a Márcia, a Dani, o André, o Lucas, a Juliana, a Gabriela, o Érico, o Júnior e o Ricardo, tá? Então, tá aqui o corpo pedagógico, tá aqui toda essa estrutura aqui, a Casa Jabuticaba tem o Rafa, a Nanda, a Casa da Mora, Curumim, Camomila, o 1º ano, né? Então aqui os professores e os auxiliares, tá?
E a gente tem a comunidade de pais e mães, que somos todos nós, sem exceção, todos somos nós, estamos aqui, né? E essa comunidade aqui, o regimento traz os representantes de classe, tá? Que já estão eleitos, tá? Já estão atuantes, tá? E tem as comissões de trabalho, que já existem algumas, são 9 que existem hoje, tá? E, as comissões de trabalho são 9 e precisa eleger dentro de cada comissão o seu representante, tá? E daqui, dos representantes de classe, que estão... Cadê os representantes? Está aqui. Os representantes de classe, são 2 de cada classe. 3, um suplente. 2 mais um suplente. E também das comissões, quando se forem eleitos, eles vão formar aqui o conselho, né, da comunidade de pais e mães. Eles formam um conselho, juntos eles formam um conselho. E desse grupo tem que se eleger 3 para a coordenadoria do conselho, né, da comunidade de pais e mães. Então como é que funciona aqui? Hoje, então formou aqui, né? Deu para entender? Não sei se está claro? Hoje, a diretoria eleita, o corpo pedagógico, conversam. Como? Aqui tem a Rita, que hoje ela fica aqui no centro fazendo essa comunicação, essa ponte, que é importantíssimo. Se a gente não se comunicar, né? Tanto é que a Rita participa das reuniões da diretoria, quando pode, né? Ou quando a gente pede, ou quando ela pede. Então essa comunicação acontece para que o fluxo aconteça, né? Começa essa engrenagem a rodar aqui, ó. A Jéssica fez bonito aqui, tem uma roda aqui, ó. Tá vendo? Então ela tá aqui fazendo essa ponte. Hoje nós não temos essa ligação com a comunidade. Não temos. A diretoria não fala com vocês. O corpo pedagógico não fala com vocês. Fala, mas não tem a engrenagem não está formada ali. Não tem. A estrutura esses representantes aqui, a coordenadoria que é eleita dentro desse conselho, ela fica aqui nesses 2 pontos. Então, olha a importância dessa coordenadoria. Sem ela, a gente não fala, a gente não conversa, a gente não roda, a gente não sabe o que a comunidade quer, a comunidade não sabe o que a gente quer. Eu falo corpo pedagógico, né? A diretoria, a gente mesmo, né? O que a gente quer, o que a gente vai fazer. Então a gente precisa dar o outro passo, a gente está caminhando. Essa diretoria foi eleita faz 4 meses. 4 meses. E é um negócio assim inacreditável. É um grande time. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar continuidade nisso aqui. A gente precisa de mais mão, mais força, dar a mão. Essa ligação aqui a gente precisa fazer. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente precisa que essas comissões de trabalho aqui, não só para que isso aconteça, mas vamos ver aqui, as comissões de trabalho, como a gente estava falando, as comissões são importantíssimas, são o braço, é o braço que executa. Então, vou dar um exemplo aqui. E executa de forma técnica, de forma atuante, né? Por quê? Porque tem os pontos de força, o André sempre fala, né? Eu sei fazer o quê? Eu sou agrônomo, eu sei plantar grama. Eu vou lá plantar grama. O Júnior sabe... Cadê o Júnior? Foi no banheiro. Trabalhando. Tenho certeza. Certeza. Olha o PC, chegou. Então, cada um tem sua força, né?
o seu melhor, a sua habilidade, o que você sabe fazer. Então, o que você sabe fazer, se você doar o que você sabe fazer, você vai fazer a melhor coisa para a escola, é o que você sabe fazer, e super rápido, não vai ocupar seu tempo. Por exemplo, o pai do IP. A gente estava lá nas férias, vamos fazer o estacionamento. E putz, a gente fez uns desenhos cabulosos, assim, faz estaciona aqui, estaciona ali. Foi, pelo amor de Deus, vamos pedir um arquiteto, um cara que desenha aqui, faz um AutoCAD aqui e tal. Aí ele falou, eu sei fazer, eu faço. Meu Deus do céu, o que você precisa? Fiz as medidas lá, tirei as medidas, mandei para ele. Mas no dia seguinte lá ele já mandou 5 alternativas de estacionamento. Mais ou menos assim, conversão 2, 3 vezes, né? Pronto, resolveu. Que a gente ia gastar, sei lá, com um cara, chamar um cara e gastar 500 mil reais. Gastei 200 reais ali no estacionamento, ó, tudo. 200? Tá vendo? Gastei. Esse carro tava caro. Tava caro, né? Doação lá da Cadu. Mas então, ele veio e trouxe essa habilidade dele. E não custou nada pra gente, não. Trouxe essa força, né? Ó, é o Léo. Eu queria fazer um pedido aqui. Dessas comissões aqui, por que eu quero focar nisso aqui? Acho que é importante pra gente. As comissões, a formação das comissões é uma coisa importante para a comunidade, né? A gente tem mais gente atuante aqui, isso na vontade de cada um, claro, na possibilidade. Então, por exemplo, o Léo está trazendo essa parte de obras, de biodinâmica, de bioconstrução. Não sei se você pode falar alguma coisa para a gente, uma experiência, alguma coisa aí. Posso sim. Não, veio propaganda no final. Surgiu a necessidade da gente construir um espaço para as crianças aqui que vem, agora chega uma nova turma, então nós precisamos ter mais atividades, mais lugares para eles interagirem. Só que não seria tão legal, a gente pensou, vamos fazer isso de uma maneira que seja uma atividade para as crianças também, uma atividade onde a gente possa chamar mais pessoas que queiram aprender. Eu tive uma experiência de passar um tempo numa comunidade de autossuficiência e permacultura, então a gente tentar aprender a lidar com as coisas da natureza, respeitar, construir com culturas permanentes. Eu queria trazer um pouco dessa sabedoria que o mundo não tem, desperdiça hoje, a gente não sabe consumir, não sabe construir. E veio essa oportunidade, foi aí que o Dudu, o Minho, o Fabiano, o Paulo, a gente, vamos fazer. E, cara, teve dia que veio eu e o André aqui no meio da tarde, no meio da semana, Massa Barro, outro dia eu vi o Paulo, vi o Fabiano. O Akira. Então a gente tem uma turma, a gente gosta de fazer, é uma experiência legal. Eu queria mostrar isso para a escola, como o Du falou, é uma habilidade que eu tinha, é uma coisa que eu preciso passar para o mundo, isso, e passar para minha filha, para os filhos dos meus amigos, filhos da minha família. E gostaria de passar para vocês também, quem quiser aprender. Dia 29 tem uma atividade de bioconstrução aqui na Cacau, tá? Vai ter um maracatu, vai ter um coco, das 9 da manhã às 18 horas. Isso, tragam um café para tomar, compartilhado, um almoço para fazer. Vamos ser associativos também. Eu não posso fazer força. Venha cantar, venha dançar, venha olhar as crianças, venha tirar foto, venha sorrir, venha observar o movimento que acontece. E esse grupo, eu falo por experiência, eu cheguei esse ano, essa comissão de obras foi nascendo, eu fui recebido e assim, eu fui me colocando à disposição porque eu gosto de fazer, me senti parte de um grupo, fui bem recebido, quero repassar o conhecimento, quero aprender o conhecimento dos meus amigos aqui. Então, todos convidados, eu faço questão de conversar com todos.
amassar barro com todos, construir uma Cacau mais bonita. A comissão, hein? Foi que dia? Quarta-feira, meia-noite, sei lá, eu falando com o Du, resolvendo o que a gente ia fazer. É verdade. Meia-noite, a gente preocupado com a escola, porque virou um carinho, assim, pra gente cuidar de tudo isso. Lembrando, essa casinha aí foi um pedido do pedagógico, né? A gente sempre tem que alinhar o que a gente quer fazer com o que é necessário, né? Para as crianças, né? E para a gente. Então, sempre ter essa conversa. Então, essa engrenagem, essa necessidade, a gente vai ficar sabendo aqui, ó. Ah, precisa? Meu filho precisa disso. O professor está falando. Ó, meu filho precisa. Nosso filho precisa. Então, vamos fazer, tá aqui. Vamos fazer, a engrenagem é essa aqui, né? Então, a gente precisa estar atuante, né, na medida do possível, dentro das suas habilidades, né, para que a gente possa entender, estar junto, saber, o que precisa. Eu posso fazer? Não posso agora. Tudo bem, eu posso agora. Vamos lá, né? Então isso vai fazer com que a gente avance cada vez mais, né? Então, queria que a Ieda trouxesse. E dentro disso, outros impulsos que a gente não citou aqui, mas tem a feira que a Dani está. Legal. Comissão de captação de recursos está. Quer falar um pouquinho, Dani? Quer falar? Dani, acho que é legal você falar. Tá bom. Como vocês viram, né, a gente está fazendo esse movimento, começou a semana passada, isso já era um impulso desde o começo do ano, eu cheguei no começo do ano também, e no Círculo Biodinâmico, que a gente tem o grupo de estudo, então já fazendo o convite toda quarta noite, né, a partir das 7 a gente tem o estudo aqui da agricultura biodinâmica. Às 18h30, desculpa, obrigada, Ellen. Até às 8. E a gente, vamos fazer, então existem todos os impulsos, mas também a gente tem um momento. E aí, com o surgimento da Comissão de Captação de Recursos, né, que é uma realidade, a gente precisa também trazer essa abundância para a escola, a gente tem muito, né, a crescer aqui estruturalmente, precisa do dinheiro. Então essa comissão foi criada, acabou de nasceu agora em agosto, estamos em 5 pessoas, também precisamos de mais pessoas dispostas aí a pensar com a gente, criar. A feira é uma possibilidade, vamos fortalecer, vamos organizar, a Tati tá aí, a Ju tá aqui, né? Então vamos fortalecer a lojinha que tem um potencial gigante, e a feirinha, porque feirinha traz dinheiro para Cacau, mas traz alimento pra gente, que é tão difícil a gente conseguir de uma maneira, né, ter um alimento saudável. Juntando as forças, várias pessoas da associação que produzem, né, que trabalham. Eu trabalhei durante 15 anos em multinacionais na área comercial. Falei, então, qual é a minha habilidade, o que eu posso trazer? Então, trazer essa energia e a gente começar. Então, a feirinha, a primeira edição, a gente já faturou quase R$2.500. Então, muito legal, né? Muito legal, com uma perspectiva aí da gente ter um dinheiro importante para a escola, né, que reverte todo para a escola, e pensar em que projeto, o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Então nós estamos nesse momento de olhar para essa possibilidade, junto com a feirinha, a lojinha. Então precisamos de braços e vontade aí, porque está tudo a ser feito. O almoço, a feijoada. Então não é uma comissão oficialmente, mas os pais do primeiro ano que vai nascer, que já nasceu, a gente já até oficializou que nasceu, que é o primeiro ano de 2020, a gente se reuniu, fizemos pizzada na casa de fizemos lanche, já fizemos de tudo, nos reunimos, nos conhecemos, e disso nasceu a feijoada de pais que a gente fez há 15, 20 dias atrás, e onde a gente já conseguiu arrecadar R$6.000, então já está na conta. E é o dinheiro que a gente precisa para transformar essa sala aqui, que já começou a transformação. Então, né, a instalação da lousa foi o primeiro passo, e ela vai se tornar a escola, a sala do primeiro ano do Fundamental de 2020. Então,
tão especial e tão... É um privilégio, né? A gente estava falando no começo, entrar aqui, todo dia, entrar aqui e olhar e falar, né, o Dedé, o Pá, falar, fui eu que instalei essa lousa, é totalmente diferente do que eu mandar o dinheiro para alguém fazer e é a sala do meu filho, né? Então a gente, dessa feijoada a gente já combinou que vai ter todo ano e vamos fazer pizzada e vamos, né, cada um na sua habilidade. E também eu acho que importante eu queria falar mas eu não me vejo, eu não tenho habilidade. Tudo bem, vem sem habilidade e aprende. A gente descobre habilidades que a gente nem tinha consciência aqui, né? Como o Paulo falou, virou marceneiro. Traz um prato de bolo. Passa um café, vem fazer um chá, não tem problema, né? A gente cria. É isso aí. Então, o legal também é assim, teve gente que entrou numa comissão, não rolou ali, entra na outra, vai passear. Entendeu? Passei aqui, ó. Né? Cria uma, pode se criar, né? Então aqui uma aqui que não tá aqui é Comissão do Futuro. Não existe já, hein? Que não tá aqui. Mas a Comissão do Futuro ela vai pensar aí no nosso futuro, nos projetos, principalmente estrutural, de ocupação e tudo mais. Nós vamos criar comissão dos veterinários. Também. Até a tartaruga foi embora. Somos dela. Mas a Comissão de Saúde também, a Fernanda tá... Quem é a Fernanda? Fernanda. Quem é a Fernanda? Ô Fernanda, você é da Comissão de Saúde? Junto com a Ieda, junto com a Yara, junto com a Débora, a Gi entrou também. E a gente começou das 8h15 às 8h30, todas as terças tem meditação. Já começa. Deixa o filho deixa o macacão e tem meditação. Exato! Da Bio. Então, é você mesmo que vai falar. A Ellen que vai falar. Teacher. Vem aqui, teacher. Além de ser teacher em inglês, ela vai talk in English. Trabalha com bioagricultura, biodinâmica. Nós temos um grupo bem ativo, muitas pessoas aqui participando todas as quartas-feiras, das 8h30 às 20 horas. Muitas pessoas vêm participar em loco, outros estão no círculo mesmo da nossa comunicação, são mais de 20 pessoas. Então nem todo mundo consegue estar aqui, mas está todo mundo ciente dentro do possível das nossas atividades já. Então, os nossos estudos eles acontecem impreterivelmente, inclusive durante as férias, né? A gente se reuniu, isso nos fortalece. Nós estamos estudando o livro de estudos da biodinâmica do Rudolf Steiner. Nós temos uma horta implementada. Quem toca... Oi? Eu entendi. É de sexta. Mães na horta. Sim. Daí, sexta-feira passada, nós criamos Mães à Horta, porque deu certo de algumas mães se reunirem. Talvez toda sexta-feira de manhã, das 8 às 10 lá também. A horta ela já está estabelecida. Nós temos muita sorte, muita gratidão. Uma pessoa que não pôde estar presente aqui, não é parte da escola propriamente dita, né? Como Ele é associado. Ele é associado. Só que não tem filho aqui. Carlos Eduardo, vocês já devem ter visto circular às sextas-feiras. Ele vem a um custo irrisório mensal, passar o dia de sexta-feira se dedicando à horta e muitos sábados e domingos, inclusive em outros horários, né? Porque a horta ela é um processo contínuo, precisa irrigação, precisa fazer os ajustes. E o Cadu ele se doa inclusive também nas quartas-feiras à noite, assim, de coordenar o nosso grupo aqui. Ele é agricultor, é jovem e é uma pessoa assim especial, é uma luz para nós, né? O projeto de agricultura biodinâmica segue as premissas estabelecidas pelo Steiner. Na sexta-feira que vem vai ter uma atividade de manhã durante a semana da primavera, das 8h30 às 10h30. E à tarde a gente vai fazer o processo de desenterrar o chifre estérico, né, que é uma parte dos processos. Ele foi plantado no equinócio do outono e vai ser então desenterrado no equinócio da primavera, para a gente poder preparar o solo agora para os tempos de cultivo e colheita, que são os meses de calor. E o Biodinâmica ele se estende um pouquinho além, é um projeto que já está eu não sei em que pé na verdade, mas existe uma conversa com o João Tasca para a liberação de parte dessa área aqui, ou da área plena, né, que vai requerer que a gente levante os recursos, né, levante os meios para a gente poder agrar essa área aqui
de forma biodinâmica e tudo que ser plantado aqui ser utilizado. Então, escola, nossos filhos em primeiro lugar, né? E aí as feirinhas vão ser as cestas da Cacau para as famílias consumir. A nossa feirinha vai virar e nós vamos produzir, né? Comunidade, e a gente espera ter um excedente para atender inclusive a comunidade que nos permeia, que é esse objetivo. Tem a captação de recursos, na verdade, é a comissão de bolsas. Comissão de bolsas. Bolsas e descontos. A gente ainda não sabe aonde que ela vai entrar. Aqui de mostrar alguns grandes números da Cacau, porque eu também acho que os números trazem muita história, trazem muita informação e que a gente tem que utilizar isso da melhor forma possível. Então, para vocês terem, eu trouxe aqui um histórico desde janeiro de 2019 da Cacau. Então aqui a gente estava no momento em que os professores não eram registrados, não tinha o corpo pedagógico formado do jeito que estava hoje, do jeito que está hoje, então a gente tinha um nível de despesas bem menor aqui. Então, a partir de fevereiro, a gente partiu para a formalização de todos os professores. Então, todos os professores são registrados, tem os encargos sociais pagos. E aqui, conforme a gente anda pela linha do tempo, né, a gente chega num nível que aqui, deixa eu só mostrar para vocês, em verde estão as receitas, então são as entradas, 100% são as mensalidades, né? A gente não contempla aqui outras fontes de recurso que são a captação de recursos que tá angariando, né? Esses outros recursos não estão dentro desses números, até porque são iniciativas recentes. Então, o verde são as receitas de mensalidade, o vermelho são as despesas mês a mês da Cacau, o resultado líquido, que é receitas menos despesas, é a linha em azul, e em amarelo e em laranja a gente também mostra a inadimplência. Então, um grande avanço da Cacau, a gente hoje tem 0% de inadimplência. Isso é muito positivo e benéfico para a estrutura financeira da Cacau. Aqui tem algumas informações de estacionalidade, então em junho tem pagamento de férias de professores, então por isso que o resultado financeiro dá uma queda brusca em janeiro, mas ele se recupera em agosto, onde há uma devolução desses valores antecipados por motivo de férias. Então, resumidamente aqui, a boa notícia é que a Cacau fecha a conta todo mês. Então tem um mito aí que a Cacau sempre está pedalando. A gente, com todos esses acompanhamentos que a gente tem feito e como o André falou, ora fazendo uma função aí de tesoura, ora fazendo uma função aí de investimento, de injetar recursos na Cacau para a expansão dela, o nosso resultado está positivo. Hoje, em média, o nosso resultado, a gente fecha a Cacau por mês R$2.000 positivo. A gente sabe que isso ainda é insuficiente para que a gente possa expandir tanta necessidade que tem, né? Todo ano tem um primeiro ano a ser formado, tem novos professores a serem contratados, novas assistentes a serem contratadas. Então são despesas crescentes que a gente tem na Cacau. Mas a boa notícia é essa, que a gente está fechando todo mês um positivo e a gente está formando um fundo aí para a gente ter fôlego para expandir a Cacau, pelo menos no curto e no médio prazo. Aqui eu trago para vocês também como a gente gasta esse dinheiro mês a mês, né? Então, em média, a Cacau recebe de receita de mensalidade quase R$50.000 por mês, né, composto por esses 58 alunos, alguns com bolsa, alguns com descontos. Então aqui é o valor que a gente recebe na média. Aqui eu fiz a média de janeiro a agosto. 60% dessa despesa vai para o corpo pedagógico, então salário, encargos sociais, FGTS, tudo está aqui dentro. Tutoria, curso, especialização, está tudo dentro desses 60%, que representa R$30.000.
Do que sobrou, a gente gasta em média R$ 5.500 no administrativo. Então é a secretária, auxiliar de limpeza, o auxiliar de manutenção e todos os encargos sociais dessa folha de pagamento. 7% do que a Cacau arrecada em mensalidade vai para as despesas legais, então aqui imposto sobre faturamento. Então quanto mais a gente fatura, mais a gente tem que pagar. Então isso aqui são as despesas legais sobre o faturamento da Cacau. Tá? Então aqui é imposto de renda, ISS, são todos os impostos envolvidos. 2%, então R$ 800 a gente gasta com despesas ordinárias. O que é isso? Despesa de supermercado, luz, gás, água, não está dentro desse valor. Despesa de escritório, então material de escritório, tinta para impressora, tudo isso está aqui dentro. 3% são as demais despesas, que basicamente é a conservação e a manutenção da Cacau, está dentro desse valor, R$ 1.400 a gente precisa para manter a Cacau, né, luzes, troca de piso, tudo que precisa, manutenção da Cacau. E esse é o que a gente chama resultado operacional. Então, R$ 8.500, que representa 17% da receita, sobra para a Cacau investir. Não. Tem uma parte de provisão que a gente chama aqui, que é assim, não são gastos mensais, mas a gente provisiona para garantir o pagamento do 13º, o pagamento das férias, de todo o corpo pedagógico e administrativo. Então, desses R$ 8.500, R$ 3.000 vão para provisões. Isso são gastos que não são mensais, mas a gente retém para ter caixa para pagamento disso no final do ano e no meio do ano. Porque eles vão ser dispêndio. Vão. Se a gente não guardar, chega no final do ano. Chega lá, a gente não tem. Então ele já é custo. Isso. Então a gente tem essa responsabilidade de manter digamos, uma caixinha, né? Que é a conta corrente, a gente deixa específico para esse pagamento. A gente poderia somar provisão aqui, ó. Aqui. A provisão faz parte do pedagógico e do administrativo, só que ela não é despesa mensal. Isso a gente vai guardando, porque em algum momento ela vai ser, como foi em junho, que teve aquela queda de resultado por conta de alguns encargos sociais que são específicos de cada mês. E finalmente, então, após as provisões, sobra R$ 5.600 e em média a gente tem investido R$ 2.200 por mês aqui na Cacau, que é expansão, é investimento financeiro Esse é o dinheiro que efetivamente, né, esse amarelinho ali, 5.600, é o que sobra. É o que sobra. É o que sobra. Então, todas as despesas. A visão tem que ser operacional. Então, operacionalmente, a gente vem até aqui. Até aqui. Daí, depois disso, ou seja, a gente precisa ter uma operação que a gente chama operação saudável financeiramente. Se a gente chegar ali, naquele amarelinho, com 0, não vai ter R$1 para fazer nada. Então, a gente precisa comprar uma cadeira, não tem. Porque quando a gente compra uma cadeira, é um dinheiro de investimento em ativo fixo. A cadeira vai durar 10 anos, 5 anos. Então, é um ativo fixo. Então, isso não é contabilizado como uma despesa da operação. É um investimento. Então, toda hora que a gente tem um esforço de investimento, ele não é recorrente. Montou essa sala aqui, está montada. Comprou a lousa está aqui. É um investimento. Depois disso, ele não é recorrente mais. Então ele não pode ser analisado como uma despesa de operação recorrente. Ele é separado como investimento. Então a gente está sempre olhando aqui para quê? Para que tenha uma saúde de resultado operacional. Quanto maior for o nosso resultado operacional, mais a gente vai falar, tá bom, agora a gente deixa R$20 mil de resultado operacional. A gente pode pegar parte desse resultado operacional e melhorar, por exemplo, remuneração interna. Daí a gente não vai ter mais 20 mil, a gente vai ter, por exemplo, 17 mil. Acabou. Uma vez que você destinou parte daquele resultado para melhorar remuneração e folha, incorporou, isso aí virou despesa recorrente, acabou. Nós não temos mais 20, temos 17 agora. Então o nosso trabalho é tentar promover a saúde operacional. 2 minutos. Saúde operacional. O conceito acho que está... Agora o André vai mostrar, por favor, como que a gente está investindo esse valor, né,
nesse ano de 2019, como que a gente tem investido. Então, 78% vai para obras. Foi para obras. Foi para obras, o acumulado de janeiro a setembro. Então, 78% vai para obras, que é o nosso grande esforço de expansão, porque a Cacau, em 3 anos, a maior injeção que ela precisa é expansão e investimento em obras, né? 18% vai para ativo fixo, então é isso que o André falou, são o nosso mobiliário, lousas, mesas, cadeiras. Financeiramente, há um investimento em fundos para fazer esse dinheiro render, tá? Hoje a gente está no nível de 0%, mas a gente está com esse cuidado do que sobra a gente fazer render e não ficar parado, né? Isso tem que circular, esse dinheiro tem que trabalhar por nós. 2% vai para propaganda e marketing, tá? E 1% vai para curso de especialização. Então a gente chama isso de investimento, que a gente engrossa o corpo pedagógico com curso, com especialização. É um número que a gente quer cada vez mais expandir, porque a gente acha que o corpo pedagógico é uma dos pilares de toda essa engrenagem, é um pilar muito robusto e importante. E desenvolvimento organizacional, a gente contratou uma consultoria que trabalha para a Cacau no sentido de entender o que é a Cacau, sua missão, seus valores e como que isso reverte para a Associação Cacau. Então ela nos auxilia no sentido de dar força e foco no que a gente quer e no que a gente precisa. Isso é uma foto, não é o que vai ser daqui para frente. Isso é só o que foi. Então a gente investiu 20 mil reais. Volta no slide, por favor, Lu. Que a gente está ali, ó, da ordem de 2.500 reais nesse período. Sobrou 3 mil e poucos reais, ou seja, a gente tem um caixa da associação da ordem de 25 mil reais. É o que a gente tem hoje no caixa, que foi guardado. Pode avançar, Lu. Então, a partir do planejamento de expansão da escola, a gente vai definir que a gente precisa investir anualmente 50 mil reais. Aqui, aqui, aqui. Então, daí a gente vai pegar esse dinheiro e vai destinar. E esse gráfico vai sempre ser mostrado para vocês aonde está indo, quanto foi, por que está indo, né? E tem uma questão aqui em relação a resultado, que hoje nós não estamos pagando aluguel aqui. Então é um ponto que o Du me chamou a atenção aqui para lembrá-los, né? Então o proprietário do imóvel nos isentou 2019 de aluguéis. Por quê? Porque basta ver nossos números, né? Se a gente tivesse que pagar um aluguel aqui, a gente não teria. Então, isso é um trabalho que, junto com ele, que tem que ser construído junto com ele, a gente sempre está dando transparência para ele do como está a escola, do trabalho, né, super cuidadoso que a gente está fazendo, e a escola vai caminhar nas possibilidades dela. Ela não tem como assumir um aluguel, por exemplo, de 5, 6 mil reais se ela não deixa. Como que nós vamos fazer isso aí? Mas qual que é o contrato mesmo, André? Não, a partir de 2020? Não tem nada definido, acertado com ele. Nós vamos nos reunir com ele, conversar com ele, mostrar tudo isso para ele, para a gente chegar num entendimento com ele, porque nós estamos fazendo o máximo possível para a escola dar o seu resultado, né? E a partir daí, o que mais a gente pode fazer, né? Estamos fazendo o máximo que dá e pensando nisso, mas é o que a gente está conseguindo fazer. E essa conversa com ele logo? Ele está em viagem, ia ficar 60 dias fora, está regressando. Quando ele regressar, a gente vai sentar com ele, porque também tem com ele a conversa do, olha, vamos planejar o espaço. Nós vamos fazer um planejamento, o pessoal vai, eu não quero antecipar falas aqui, mas o pessoal vai falar para vocês, que passa por planejar a ocupação do espaço. Porque nós temos que pensar sempre no mínimo, nós temos que ter um médio prazo planejado. Para que a gente possa ter mais fôlego e maior injeção de recursos para a expansão da Cacau. Hoje teria 3.300 para aluguel, então. Mas aí a gente fica sem R$1 para nada. Sim. Então, né, agora, vamos olhar 2020, ó, o que nós temos em 2020. A gente tem essa sala aqui, que já começou a ser estruturada, né, para construir esse 2020. Então ela tem uma demanda de recursos. Então ela vai significar construir essa sala, mais o reajuste natural de dissídio de professores que tem, em função da remuneração sempre tem dissídio que a gente tem que reaplicar, mais
reajuste interno que a gente já sabe que existe da alimentação dos professores. Sempre tem uma correção, às vezes, em tarifa pública, sempre tem um aumentozinho de despesa, né? A gente vai... De volta ao futuro, A gente resumir tudo que a gente tratou já nessa manhã, né? Relembrar o que já foi dito, né? A gente deixou por último para falar um pouco sobre a comunidade, que é essa união de corações, né, que acontecem quando algumas coisas afins, a energia ela vai trazendo, vai juntando, e esses corações têm um olhar, né, para um objetivo, para um lugar em comum. Por isso que é comunidade, né? Esse lugar comum que todos nós queremos. A gente não pode falar em chegar, né? Porque talvez chegar não seja um objetivo, né? O caminhar juntos é o objetivo, né? E a gente pensou até em trazer o significado de comunidade, mas acho que até já tá desnecessário, né? E aí, pra gente falar um pouquinho do amanhã, eu me inspirei numa frase de um livro que eu vi recentemente, que chama A Bússola e o Leme. E no último capítulo ele foi aberto com essa mensagem: as afeições quanto às plantas reclamam um cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra do tempo, colaboração e harmonia. Porque a primeira coisa que me marcou quando eu fui convidado a participar junto com os meus amigos para ajudar a cuidar da Cacau, eu falei assim, nossa, que é isso aqui, né? Porque as informações sendo construídas, cada um com uma opinião, cada um com um sentimento, cada um numa velocidade de pensamento, uns querendo uma coisa mais, né, colocada, construída, o outro já, né, com aquela velocidade, mas precisa acontecer e tal. E assim, no dia que chegarem a vez de você, a gente está sendo o pioneiro, né, a primeira diretoria que está aí trabalhando há 4 meses, né? Vai chegar a vez de cada um de vocês de estar no nosso lugar, e aí vocês vão ver que é bom pra tosse. Porque é um arranca-rabo que vocês não fazem ideia, tá? É um choque de opiniões e assim... Mas com carinho. Calma, Dani. Tá vendo? Ó, essa daqui é a primeira que traz a polêmica pra ele, né? E aí rola o desfight, né, Dani? Mas é com carinho. E aí eu falei assim, gente, é isso que eu gosto. Da treta. Eu gosto. Engraçado falar isso, né? Cara, eu gosto disso. Sabe por quê? É você ver uma coisa que é difícil se encontrar no ser humano. Em poucos seres humanos, às vezes ele vê pessoas de idade, 80 anos, 70 anos, não tem o quê? Maturidade emocional. O que significa? Que você pode trazer o que você tem no seu coração, no seu sentimento para aquilo, todo mundo se colocar, eu acho melhor dessa forma, eu acho melhor dessa forma, e a gente constrói. Então, a cor que está pintada isso daqui, né? Às vezes eu até brigo e falo assim, gente, tem coisas assim de detalhes que a gente não precisa gastar tempo, né? Mas não, é realmente tudo tem o sentimento de todo mundo, e aí isso se constrói na solução para aquilo que vai caminhar, né? Então, vem lá, não, nós precisamos investir nisso, contratar aquilo, fazer aquilo de lá. Aí vem o Lucas, não, e não vai, e não sei o quê, porque a operação, né? E vem o André, porque tem, né, não vai fazer, porque senão a gente vai conseguir pagar a conta lá na frente. Na tesoura, e aí depois a gente fala, pensa na fraternidade. Pensa na Aí vem o pessoal do grupo do sentir, né? Tipo assim, não, gente, calma. É o pessoal do foco do financeiro, o pessoal do foco do sentir. E aí a coisa vai caminhando, né? E aí vira essa coisa assim... maravilhosa! Que floresce. E aí eu fiquei olhando para tudo isso e falei assim, meu Deus, faz tanto tempo que eu não me emociono com tanta frequência. Érico, e se não tiver opinião diferente,
Não tem! É isso que constrói, né, aquele mosaico final, não é verdade? Ele parte dessas cabeças diferentes. Então a gente precisa ser diferente. Precisa. É esse o ponto. Então a gente precisa ser. É isso, né? Desculpa interromper aí. Obrigado por interromper e esclarecer. Ou interrompam quantas vezes for necessário, ou sentirem. É isso que é vivo. Né? Todo mundo opinar, intrometer e a gente construir junto. Porque compreensão não se improvisa, gente. Sabe? Para ser verdadeiro você tem que opinar, você tem que colocar a sua energia. Senão não adianta. Fica um negócio de um manda e outro obedece, não é isso que existe aqui. Né? Existe esse se importar, né? Quando você me interrompeu, eu ia falar uma coisa assim, que a minha esposa está aqui, me conhece, né? Poucas vezes me emocionei assim, com tanta frequência, né? Lá na festa da feijoada, tava assim, a festa acabando, rebentando no carrão lá, tocando aquela energia que, né? E a Dani super entusiasmada, conseguimos o objetivo para 2020, né? O resultado que a gente precisava. Vendendo 2 caipirinhas. Aí eu umas lágrimas, né? Chorando. Mas o que é isso que eu tô sentindo? O que é isso que eu tô sentindo, né? Então, esse construir juntos, né? Esse cada um trazer o que tem de. Bota só mais um pouquinho, por favor. É isso, né? É uma frase que a Camila falou assim, na fala dela, me chamou a atenção. Ela falou alguma coisa assim de compreender que as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer, às vezes... No tempo do coletivo, não no nosso, né? No meio específico. Aí quando eu cheguei, eu conversava muito com a Camila, né? E ela falou assim, nossa gente, isso aqui não vai dar certo, não vai acontecer, será que vai dar certo? E aí acho que agora, ela vendo acontecer, foi por isso que eu trouxe isso, né, Camila? Porque dependia disso, né? Isso daqui, do tempo, da colaboração e da gente se harmonizar. E então essas afeições que a gente construiu entre nós, essa energia que está circulando aqui, ela é igual às plantas, né? A gente precisa desse cultivo adequado, desse cuidado adequado. Por isso que o pessoal é tão enérgico na hora de cortar, na hora de acelerar, na hora de parar e vamos dar sequência. E aí, uma ideia que... vamos reforçar um pouquinho sobre isso então. Reforçar o convite, né? Porque tudo isso que a gente falou hoje, ainda vai terminar a fala, depende muito disso daqui, né? De fortalecer essas comissões, cada um ir se encaixando, trazendo o seu talento, a sua competência, se oferecendo mesmo para o trabalho, para que a gente possa ir cada vez mais fincando essas raízes, essas estruturas e essa construção ir acontecendo de forma muito estruturada, né? E aí, isso daqui sendo formado, a gente consegue fazer funcionar toda essa engrenagem, porque vejam, há 4 meses atrás a gente chegou e tinha o principal, que era o corpo pedagógico, né? Isso aqui não existia. É o que a gente formou. Então, para vocês entenderem, há 4 meses atrás é isso que começou a nascer. Isso aqui está começando a ganhar vida, está começando a aprender a trabalhar e se conhecer, estruturar o trabalho, né? A comunidade ela está se formando, cada vez mais crescendo. E através do funcionamento dessas comissões, dos representantes de classe e todo mundo se conversando, se reunindo com essa frequência, trazendo esse trabalho cada vez mais contínuo, é que a gente vai se conhecendo as nossas potencialidades e a coisa vai naturalmente crescendo. Então essa é a importância dessa somatória que a gente trouxe aqui quando a gente fala em somar. E tem mais o que vai acontecer na Cacau em 2030? Nossos filhos vão na live, no terceiro ano. Aqui, ó. Vamos para o terceiro ano. Finalização do primeiro ano. 2030 ou antes, se a gente não, se a conta acontecer um passinho de cada vez, uma série nova por cada ano, é o ano que nós vamos inaugurar vai se iniciar o terceiro ano do ensino médio aqui na Cacau.
Então, para que esse avião decole e chegue lá em 2030, quem conhece um pouquinho de aviação, eu não conheço nada, tá, gente? Sabe o que precisa para ligar um avião, né? São mais de 2.000 itens de checklist. Precisa disso, precisa daquilo, checar isso, checar aquilo, para que essa viagem aconteça, a gente chegue lá em 2030. Então o convite que eu quero fazer com vocês é que também, junto com esse pessoal que já assinou, meio compulsoriamente, né, Edu? Correu atrás, batalhou recurso e tudo que que o primeiro ano que vai se iniciar em 2020 está pronto. A gente está em setembro. Né? Então eu liguei para a Rita, falei: Rita, me ajuda aí para a gente começar a escrever o 2021. Daí ela falou assim: tem algumas coisas que precisa conversar que talvez a gente precisa que vai acontecer um crescimento talvez mais rápido, não sei. Vocês já ouviram essa frase? Essa frase é clichê. Sonho que se sonha só? É só? Um sonho. Sonho que se sonha junto é? Realidade. Obrigado. É o seguinte, essa história toda essa história, toda essa convocação, toda essa força que a gente fez, toda essa apagação de mico que a gente fez de vídeo, foi para trazer as pessoas. No final do dia é isso. No final do dia é entender que essa construção é uma construção coletiva. No final do dia é entender que isso aqui é um empoderamento. De você poder falar assim: eu estou contribuindo, olha a palavra, contribuindo com o futuro de muitas crianças. Eu dentro de mim, eu estou fazendo um embate terrível, muito forte mesmo. Porque essa história de comunidade, dentro de mim tem um lugar, um chip implantado dentro da minha cabeça louca, que me fala: puta que saco. Eu vou ter que escutar mimimi de um, eu vou ter que escutar não sei o que do outro, eu vou ter que acolher a história do outro, sim. Porque se alguém aqui acredita em algum momento que a associação não é luz e sombra, eu vou desmistificar isso agora para vocês. A lua de mel acaba. E aí nós vamos ter que ter nada. Seria bom que começássemos a desenvolver a capacidade de suportar a luz e a sombra de cada um. E eu queria dar uma contribuição. Segura a sua sombra. Segura a sua sombra. Depois eu... Porque a história, isso aqui, tudo que vocês estão vendo, não saiu de uma cabeça. Não saiu de um único lugar. Isso foi sendo construído. Isso foi sendo lapidado. Sabe? Eu fico super admirado, por exemplo, com a galera de financeiro, que pra mim é a hora mais... que os caras fazem uns gráficos lindos e acham lindo aquilo. Porra, eu não. Mas por que eu tô dando esse exemplo? O que eu aprendi muito com as tribos, com os índios, é que os índios, quando eles convivem em sociedade, eles não querem... Quando a pessoa decide ser o caçador, ele é o caçador. E quando o cara decide ser o cara que vai construir o cesto, onde vai colocar a caça, ele é esse cara. E o cara que resolve escolher ser o cozinheiro, ele vai ser o cozinheiro. E cada um deles vai ser respeitado por quem ele é. Desde o começo a gente está falando do seguinte: eu não tenho, por exemplo, competências para fazer esses gráficos lindos, maravilhosos, mas eu tenho outras competências. Eu tenho cara de pau suficiente para chegar aqui e falar um monte de loucura. Mas é porque eu realmente acredito. Senhores,
dentro desse combate, esse embate que existe dentro da minha cabeça, de como, pô, será que eu invisto numa comunidade? Será que eu invisto nesse lugar onde eu vou ter que sair da minha zona de conforto? Onde eu vou ter que me submeter a escutar, fazer uma escutativa do que o outro traz e respeitar? Estar aberto para isso e acolher a opinião do outro, e nem sempre a minha opinião é a opinião. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de um momento planetário. Rudolf Steiner, quando começou a escrever sobre antroposofia, ele não estava escrevendo sobre uma metodologia pedagógica, ele estava escrevendo sobre uma ciência espiritual. É muito mais do que uma escola. É uma ciência espiritual. Está na base da história. Hoje, eu entendo que essa escola, nos meus entendimentos, é um portal. É um portal para um início de uma percepção de viver em comunidade. Já pararam para pensar a beleza que foi? Eu não me canso de falar. Essa história de nós criarmos uma feira, um lugar onde nós podemos apresentar as nossas competências para que a nossa própria comunidade gire dentro dela. Olha que bênção! Olha que legal que é isso! E olha que desafiador que é isso! Porque a gente está é um momento de mudar uma estrutura neural. A gente estudou um texto lindíssimo que chama A Alma do Dinheiro. E aí dentro dele ele traz essa questão de como a gente tem um quê de vai faltar para alguém, então eu vou garantir o meu. Alguém vai rodar, que não seja eu. Não é isso que roda aqui? Assumir mesmo, é isso que roda aqui. Vai faltar, então eu vou garantir o meu, porque aí, se der tudo errado, eu tô bem. E comunidade não dá para fazer isso. Comunidade a gente tem que nada. Seria bom que cada um entra com o tamanho do passo. É muito desafiador, porque é um lugar de sair do conforto, de deixar o teu filho na porta da escola e no final do mês pagar um boleto. É botar um pé de vida. Para que as pessoas que têm projeto de vida, para quem não conhece isso, depois pode chegar e conversar que a gente cria um projeto de vida para você. Mas assim, cara, no teu planejamento, separar 2 horas por semana, 1 hora por semana, é o que dá. 15 minutos é o que dá. Se você separar 15 minutos por semana, no final do mês, você ofertou 1 hora. E eu vou te dizer, essa 1 hora, dentro de todas as demandas que estão acontecendo, faz a diferença. Porque se eu acredito que a gente está fazendo essa opção. Então, é esse o convite. Tá bom? Ricardo, a única coisa que eu queria falar é que às vezes uma pessoa quer contribuir, chega num local e o local não tem o mecanismo. Aqui a gente tem o mecanismo. Isso. Aqui existe uma organização de estrutura de entidades fictícias, não reais, mas que permite que você se insira. Tem uma beleza aí, que aqui nós temos um mecanismo para você entrar. E entrou, só isso que eu queria dizer, nós temos um mecanismo aqui, tá aí, ó. O Portas Abertas funciona para fora, mas o que acontece fora acontece dentro. O Portas Abertas tá aqui.